Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Você percebeu aí que o canal iniciou aí essa aula fazendo uma homenagem aí a um dos maiores atletas da história, a ele que é hoje o recordista mundial dos 100 metros rasos, o jamaicano Usain Bolt, que ao final dos seus 41 passos completa aí 100 metros rasos em menos de 10 segundos, para ser mais preciso, em 9,58. Mas quais são as velocidades que Usain Bolt atinge ao longo de sua prova? Qual é a sua média de velocidade ao longo da prova? Essas, e outras perguntas nós vamos responder com você ao longo da aula de hoje, tá bom? Você ficou curioso? Cai dentro, aula de hoje, velocidade escalar média. Vamos embora. Bom, gente, para você iniciar essa aula, a primeira coisa que você precisa entender é o conceito mais íntimo, mais essencial do que vem a ser velocidade. Velocidade é basicamente o espaço que você percorre por intervalo de tempo. Vamos colocar isso aí um pouquinho mais no teu cotidiano, mais no teu dia a dia. Você está num carro, por exemplo, olha para o velocímetro desse carro e está marcando ali o valor de 100 km por hora. Bom, se esse carro mantiver essa velocidade constante ao longo de todo o seu movimento, perceba que se a velocidade é 100 km por hora, então a cada hora ele vai percorrer 100 km. Tanto é que ao final de 2 horas ele terá percorrido 200 km. Isso é velocidade. É o espaço que você percorre por intervalo de tempo. No entanto, galera, você há de convir comigo que mesmo um carro no nosso cotidiano nem sempre mantém os valores de sua velocidade constante ao longo do seu movimento. Ele ora pode ganhar velocidade, ele ora pode diminuir sua velocidade. É por isso, é dessa forma que nós introduzimos com você um outro conceito, uma noção um pouquinho mais específica de velocidade, conhecida como velocidade escalar instantânea. Vamos dar uma olhadinha? Bom, gente, velocidade escalar instantânea. Um bom jeitão de você entender o que é essa tal de velocidade escalar instantânea é uma lombada eletrônica. Toda vez que um carro, que um automóvel passa por uma lombada eletrônica, por um dispositivo qualquer aí, identificação de velocidade, ele vai indicar para você qual é a velocidade que aquele objeto tinha naquele momento, a velocidade naquele instante. Por exemplo, se eu voltar ao meu tema da aula de hoje, o meu contexto da aula de hoje, que é o corredor Usain Bolt, olha que impressionante. Quando o Usain Bolt inicia a sua prova de 100 metros rasos, ele parte do repouso, portanto sem velocidade. Quando ele passa na posição 20 metros, a sua velocidade, naquele momento, está em torno de 25 km por hora. Mas não parou por aí, não. Quando ele continua o seu movimento, ele continua aumentando a sua velocidade. Pra você ter uma ideia, quando ele passa pela posição 60 metros, sua velocidade já é de 43 km por hora. E não parou ainda não. Ao passar pela posição 80, ele atinge a espantosa marca de 44,7 km por hora. E ele alivia um pouquinho, fim de prova, ele cansou um pouco, e ele diminui um pouco a sua velocidade até terminar a prova. Mas basicamente isso te ajuda a entender que o corredor Usain Bolt ele vai ocupando velocidades diferentes ao longo da prova em cada instante. Se você ficou impressionado, vale a pena registrar com você que o animal mais rápido do planeta, o guepardo, ele consegue atingir em alguns instantes, instantaneamente, uma velocidade que vai chegar aí a 110, 120 km por hora. Mas vamos pegar aí o nosso carro, vamos pegar o guepardo e vamos pegar o Usain Bolt. Esses 3 exemplos que eu te dei, eles são exemplos de movimentos que possuem velocidades diferentes ao longo do seu trecho. Se você pegar todas as velocidades que eles ocuparam ao longo do seu movimento e fizer uma média, você dá origem a um outro conceito chamado velocidade escalar média. Vamos dar uma olhada? Bom, gente, essa velocidade ela se chama velocidade
escalar média. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de você é que essa é uma grandeza escalar. Nesse primeiro momento, o fato dela ser escalar não vai causar muito transtorno aí para muitos de vocês. Mas no futuro você vai ver que existem em física grandezas que são escalares e outras que são vetoriais. Essa grandeza ela é essencialmente um número. Nós vamos encontrar um número nos despreocupando da direção e do sentido que ela possivelmente pudesse ter. Bom, diante disso, vamos lá então, moçada. O que vem a ser essa tal de velocidade escalar média? Basicamente, ela é o espaço que você percorre por intervalo de tempo. Vale só a pena grifar com você, fortalecer com você, que é o espaço total percorrido pelo tempo total gasto naquele trajeto. E com base nisso, nós vamos fazer uma coisa interessante. Nós vamos calcular qual é a velocidade escalar média do corredor Usain Bolt. Vamos lá? Bom, gente, pelo que eu contei para você, o corredor em questão, ele faz o seguinte feito, né? Ele percorre aí um espaço de 100 metros num tempo inferior a 10 segundos. Lembra que eu falei para você 9,58? Pois bem, vou fazer uma coisa que o Usain Bolt não ia gostar nem um pouco, mas nós vamos arredondar esse número para 10 segundos só para facilitar os nossos cálculos. Aí eu queria que você pensasse comigo, vai. Se ele percorre 100 metros em 10 segundos, é porque a sua velocidade escalar média está em torno de, 10 metros por segundo. E olha, se eu tivesse aí na sua frente, você teria que estar de boca aberta, porque esse cara faz em média 10 metros a cada segundo. Vale só a pena fortalecer com você que esse 10 é uma média. Notem que quando ele começou o movimento, ele partiu do repouso, ele não tinha velocidade. E ele vem ganhando velocidades diferentes ao longo da prova. A média de todas as velocidades confere a ele impressionantes, né? 10 metros por segundo. E vale a pena também se entender que dá para você inserir em outros contextos. Por exemplo, você pegar um bicho preguiça e colocar ele no chão, ele atinge impressionantes 2 metros por minuto. Isso também é uma velocidade, você entende? Porque é um espaço que eu percorro por intervalo de tempo. Um outro exemplo legal, existe um trem na França que se chama TGV. Ele faz o trajeto ali Paris-Lyon. Esse trajeto tem um valor aproximado de mais ou menos 400 quilômetros, é um pouquinho mais na verdade. E esse trem consegue percorrer esses 400 quilômetros em torno de 2 horas. Bom, pensa comigo, vai. Se ele faz 400 quilômetros em 2 horas, isso quer dizer que ele tem uma velocidade média de 200 quilômetros por hora. E isso não quer dizer que esse trem tenha ficado o trecho todo a esta velocidade. Tudo bem? Beleza? Mas tudo que eu falei para você agora no último momento só serviu para você entender que existem diversas unidades de velocidade. Porque velocidade é o espaço que eu percorro por intervalo de tempo. Mas as unidades que mais nos interessam são quilômetros por hora e metros por segundo. E a minha ideia nesse momento agora é te ensinar a converter de uma para outra. Vou fazer uma coisa com bastante cuidado, porque boa parte das vezes você decora como fazer isso. Eu quero te mostrar o porquê de um número ali que aparece na conversão. Vamos lá então? Bom, primeiramente, galera, eu gostaria que você imaginasse que nós tivéssemos uma velocidade hipotética aí de 3,6 km por hora. Depois eu gostaria que você desse uma atenção para mim, para esse quilômetro que aparece ali. Ó. Vamos lembrar uma definição importante? Quantos metros eu tenho em 1 quilômetro? Concorda que 1 quilômetro tem 1000 metros? Por sinal, se viu isso na aula do Coelho, dessa semana, inclusive. Logo, dá para eu garantir tranquilamente que eu percorri 3.600 metros em 1 hora.
Depois eu gostaria que você olhasse para essa hora que tem aqui embaixo. Nós vamos passar ela para segundos agora. Agora acompanha comigo, vai. Bom, gente, 1 hora a gente sabe que tem 60 minutos. Mas também sabe que cada minuto tem 60 segundos. Logo, se eu fizer 60 vezes 60, eu consigo perceber que 1 hora tem 3.600 segundos. Isso é muito importante, tá? E você guardar com carinho aí. 1 hora tem 3.600 segundos. Vamos voltar lá? Bom, se 1 hora tem 3.600 segundos, dá para eu garantir para você que ter uma velocidade de 3.600 metros por hora é percorrer 3.600 metros em 3.600 segundos. Se eu tenho uma velocidade assim, dá para eu garantir para você que tudo isso aqui equivale a 1 metro por segundo. Logo, você conclui comigo que 3,6 km por hora é equivalente a 1 metro por segundo. E é isso que eu gostaria que você percebesse. 3,6 km por hora é equivalente a 1 metro por segundo. É daí que surge uma regra prática que nós vamos utilizar na mecânica inteira. Dá uma acompanhada comigo aqui. Toda vez que você tiver a unidade quilômetros por hora e a unidade metros por segundo, e você precisar converter de uma para outra, o fator de correção entre elas é o 3,6. Se eu tenho que passar para lá, eu vou usar o 3,6. Se eu tenho que passar para cá, a gente usa o 3,6. Você costuma se confundir com isso aqui, mas, cara, é simples, né? A unidade de metros por segundo é menor que a unidade de quilômetros por hora. A unidade pequena, para ficar grande, você vai multiplicar por 3,6. A unidade grande, para ficar pequena, você vai dividir por 3,6. E se você entendeu, eu vou pedir para você olhar para esse número aqui, ó, que eu não sei se você lembra, é a velocidade escalar média do recordista mundial dos 100 metros rasos. Ela vale 10 metros por segundo. Se eu quiser passar para quilômetros por hora, já que eu estou em metro por segundo, basta que você multiplique por 3,6. Logo, 10 metros por segundo é equivalente a 36 quilômetros por hora. O que só esclarece porque que o jamaicano Usain Bolt é o homem mais rápido do planeta. Sua velocidade escalar média está em torno de 36 km por hora. Tudo bem, galera? Fui claro. Nossa ideia agora é resolver com você algumas questões. Já vou chamar a atenção de você do seguinte. Essa nossa aula, Velocidade Escalar Média, ela tem um contexto muito grande com o Enem. Por isso que nós vamos fazer Velocidade Escalar Média em 2 aulas. Hoje eu estou apresentando a teoria para você e vou resolver algumas questões essenciais. A nossa próxima aula é exclusivamente de resolução de questões. Tá bom? Vamos lá então? Vamos lá então, gente. Exemplo 1. VUNESP. Ao passar pelo quilômetro 200 de uma rodovia, um motorista vê um anúncio com a inscrição abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que este posto de serviço se encontra junto ao marco quilômetro 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade escalar média em quilômetros por hora de... Bom, turma, primeiramente, você percebeu que eu fiz uma leitura ali do problema, já ressaltando para você alguns dados fundamentais. Você notou que, primeiro, esse motorista aí, com seu automóvel, estava no quilômetro 200 quando viu aquela placa, que dizia para a gente que no quilômetro 245, e aí já é importante você entender, eu vou do quilômetro 200 para o 245, logo eu vou andar 45 quilômetros. O anunciante prevê
que você venha percorrer esses 45 quilômetros em 30 minutos. Essa é a sua velocidade escalar média. 45 quilômetros em 30 minutos. Só que as unidades não estão adequadas à resposta. O nosso trabalho é converter para a unidade que ele perguntou. Vamos lá então? Bom, e pelo que nós discutimos então, a velocidade escalar média desse carro, prevista ali pelo anunciante, é que ele percorra aqueles 45 quilômetros num tempo de 30 minutos. Queria só chamar a atenção de você que isso aqui já é uma velocidade, tá? Espaço por tempo, quilômetro por minuto. Só que ela não está adequada com a unidade que foi pedida. E se você olhar com cuidado, o problema está no tempo, que está em minuto, já que o espaço já está em quilômetros. Logo, precisamos converter 30 minutos para hora. Importante você saber, gente, que 1 hora tem 60 minutos. E que se, portanto, eu tenho 30 minutos, eu não vou chegar a ter 1 hora, eu vou ter uma fração da hora. Se bobear, isso aqui sai de cabeça. Mas ainda assim, como estamos nas primeiras aulas, vou fazer bem passo a passo com você. Mas desde já eu quero deixar uma dica para você. Se matemática básica, regra de 3, por exemplo, em questão aí, deixa você na dúvida, canal do professor Ferreto. Você tem uma coletânea lá de aulas de matemática básica que podem te ajudar muito aqui na física. Tá bom? Fica a dica aí. Vamos lá então? Se 1 hora tem 60 minutos, x tem 30. Vou multiplicar aqui cruzado e ficamos assim, ó, 60x é igual a 30. Logo, x é igual a 30 dividido por 60. Se você dividir isso aqui, você vai encontrar que 30 minutos dá meia hora. Eu falei há pouco, se bobear, saia de cabeça isso aí. De posse desse tempo convertido, nós voltamos para cá e saiu a nossa resposta. 45 quilômetros que devem ser percorridos, segundo o anunciante, ou na previsão do anunciante, né, em meia hora. Vamos dividir novamente uma divisão com vírgula, pega muita gente. Como eu já falei há pouco para você, canal do Ferreto. Se eu dividir 45 por meio, eu vou encontrar que a velocidade prevista pelo anunciante para esses carros está em torno de 90 km por hora. Essa questão nos traz como ensinamento o cuidado com as unidades do problema, o cuidado com a unidade dos dados do problema e o cuidado com a unidade da pergunta. Tem que ver se elas são compatíveis. Ficar sempre ligado nisso. Fechou, galera? Vamos fazer mais um? Exemplo 2, galera. Esse aqui tem um detalhe que, se você não souber, pega muita gente na hora de prova. Vamos lá, então? Mackenzie. Uma família realiza uma viagem que dura exatamente 4 horas. A viagem dura 4 horas. Fechou? O motorista verifica que no odômetro que o espaço total percorrido foi de 144 quilômetros. Logo, em princípio, esse medidor indicou para a gente que esse automóvel percorreu 144 quilômetros em 4 horas. Até aí, de boa, né? Só que ele fala mais o seguinte: durante a viagem, o veículo ficou parado 1 hora. Ou seja, dessas 4 horas, 1 hora ficou parado para uma refeição. Determine a velocidade escalar média do veículo na viagem toda. Primeiro cuidado, galera, horas, quilômetros, hora, e a resposta está em metro por segundo. Legal? Lembrar do primeiro exemplo, todo cuidado sempre com unidade. Um outro detalhe que eu chamo a atenção para você nesse problema é o tempo dele. Se você acompanhou ali pelo enunciado, foi garantido para você que a viagem durou 4 horas. Só que dessas 4 horas, 1 hora o veículo ficou parado durante uma refeição ali,
durante essa 1 hora não houve movimento. Será que essa 1 hora conta nos cálculos do problema? A resposta é sim. Velocidade escalar média, galera, é sempre o espaço total percorrido pelo tempo total gasto. Isso é a primeira coisa que você precisa entender. Depois, para deixar isso um pouco mais claro, você pode voltar ao tema contextualizador dessa aula, o corredor Usain Bolt, que só por curiosidade, quero que você saiba que não possui um tempo de reação muito bom. O que é esse tempo de reação? Na hora que é dado o disparo para iniciar a prova, o Usain Bolt ele demora um pouco mais tempo que os seus adversários para iniciar a prova. Veja, o tempo dele já está contando, mas ele ainda está parado. Esse 0 conta no tempo final dele. Acho que fica um pouco mais claro de você entender o porquê que o repouso, né, faz parte da velocidade escalar média. Tá bom? Logo de posse disso, nós vamos resolver esse problema contando o tempo que fica parado. Fechou? Vamos lá então. Com isso, galera, a nossa velocidade escalar média para esse veículo aí foi percorrer 144 quilômetros num tempo de 4 horas. Percebem? Conta o tempo que ficou parado. Ao efetuar essa divisão aqui, você vai encontrar que a velocidade escalar média desse veículo está em torno aí dos seus 36 km por hora. Você percebe também que essa aqui não é a unidade que eu quero a resposta, é só olhar para as alternativas que eu preciso que sejam em metros por segundo. Aí você vai lembrar daquela dica que eu te dei. Se está em quilômetros por hora, quero passar para metro por segundo, é a unidade menor, nós vamos dividir por 3,6. E ao dividir 36 por 3,6, nós vamos encontrar 10 metros por segundo. Logo, a velocidade escalar média desse veículo é a alternativa B. Por hoje é isso, galera. Essa não vai ser a nossa única aula de velocidade escalar média. Lembra que eu falei há pouco para você ali, só fortalecendo, que a próxima é só resolução de questões. Então, estamos fazendo isso porque esse tema é muito importante aí para muitos vestibulares no país e principalmente para a temática do Enem. Tá? Fique ligado na nossa próxima aula, o tema continua sendo velocidade escalar média. Queria aproveitar, pedir para você aí que não se inscreveu no canal, nos dá uma chance. Se você puder compartilhar nosso trabalho também pelo Facebook, sempre ajuda, né, a gente poder aumentar aí o leque de alcance do canal e poder oferecer esse trabalho aí para mais pessoas, tá bom? E quero aproveitar também e dizer para você que em poucas semanas teremos novidade aqui no canal. Você vai adorar aquilo que nós estamos preparando para você. Fica ligado, tá bom? Um beijão, uma boa semana, até semana que vem. Tchau, valeu!